Então, eu vou falar um pouquinho da enfermagem como agente de cuidado espiritual. Eu fiz uma rápida revisão, não fiz um estudo de revisão de literatura, não, mas eu busquei pelo indicador de cuidados de enfermagem e espiritualidade. Os principais, tem mais, só que eu quis deixar um pouco mais curto. Então, foi o PubMed, que eu consegui 4.047 artigos só com esse descritor. A Cielo, 88 artigos, e o Lilacs com 163 artigos. Eu não li todos, viu, gente? Eu só separei alguns porque ia ficar um pouco pesado, né? Esse primeiro estudo, ele é americano. Ele fala um pouco sobre a percepção de competência. Então, o que os enfermeiros percebem de competência no cuidado espiritual? Esse estudo ele teve como objetivo analisar... Eu vou ler bastante, tá? Porque como é muito artigo, mas eu vou ser breve. Ele analisou a percepção da competência, então o que os enfermeiros entendiam por competência nesse cuidado espiritual, utilizaram essa escala... acho que essa escala não foi dita hoje, né? Alguém usou ela hoje, não? De cuidado espiritual, que possui 6 domínios, né? Avaliação de implementação do cuidado espiritual, então, como que é implementado esse cuidado espiritual no contexto para o enfermeiro e para a equipe. A profissionalização e melhoria da qualidade do cuidado espiritual. Apoio pessoal e aconselhamento ao paciente, como que a gente faz isso, né? Encaminhamento a profissionais. Então, se você não tem habilidade para poder dar esse aconselhamento, você precisa acionar quem possa. E é como já disseram, não é todo o serviço que tem serviço de capelania e esse apoio espiritual. Atitude em relação à espiritualidade do paciente e comunicação. Ele percebeu que pontuações abaixo, porque a escala ela tem um índice, né? Então, pontuações abaixo de 4, nos itens 1, 2 e 3, indicou a necessidade de uma educação maior. Então, os enfermeiros analisaram essas competências e viram que a avaliação e implementação era ruim, a profissionalização e a melhoria na qualidade também não estava adequada, e a terceira é que o apoio pessoal e aconselhamento ao paciente também não estava adequado. Tá? Esse é um estudo brasileiro, foi feito em Pelotas. Eu busquei deixar os mais recentes, tá? 2017, 16, 18. Ele quis analisar o sentido de cuidado espiritual na integralidade e na atenção exclusiva em cuidados paliativos. Então, foi uma pesquisa qualitativa com o referencial do Victor, acho que ele já foi citado hoje, né? O Paulo, que gosta muito dele. O Paulo me abandonou. É sempre assim. Ele apresentou essas categorias de sentido de integralidade no cuidado, e com subcategorias. Então, eram 2 categorias que eles analisaram, e aí apareceram subcategorias. Eles analisaram, então, conforto e fé. Então, os entrevistados falaram muito sobre conforto e fé, presença de Deus, cuidado espiritual, e a categoria do sentido da espiritualidade, no tratamento paliativo, analisou sentido para a vida, o que eles achavam que era ideal de sentido para a vida, sentido e sofrimento da morte, sentido ao trabalho dos profissionais entre as pessoas de cuidados paliativos e profissionais da equipe que cuidavam. Como conclusão, eles concluíram que o cuidado espiritual proporciona conforto e encontro existencial entre as pessoas e profissionais e os pacientes. Então, os 2 lucravam. Então, é um estudo interessante, ele é bem grande, complexo, mas o que eu achei de mais interessante é que ele ajuda o paciente e ajudou o profissional, inclusive a se encontrar. Tá? Esse estudo também é brasileiro, é mineiro. Ele tem como objetivo avaliar a dimensão espiritual do sentido na prática, com esse enfoque fenomenológico. Tá? Ele queria refletir sobre a inferência da dimensão espiritual e o sentido da vida na prática do cuidado de enfermagem, que era prestado para o paciente. Foi um estudo reflexivo sobre o cuidado de enfermagem, centrado na dimensão espiritual e sentido da vida,
que estava pautado por esses pressupostos fenomenológicos existenciais. Como conclusão, ele diz que o cuidado centrado no sentido da vida com alicerce na dimensão espiritual possibilita à equipe de enfermagem uma transformação interior, um desenvolvimento pessoal e, consequentemente, um melhor cuidado ao paciente. Então, se você se encontra, se você tem um bom desempenho, você consegue atender melhor o seu paciente. A gente não pode trazer esses artigos sem falar a formação acadêmica da enfermagem. Desde Florence era, no contexto cristão, né, já era avaliado muito a parte religiosa do paciente. Então, hoje a gente ainda vê uma lacuna no ensino acadêmico, tanto na graduação como na pós. Então, se você não tem esse embasamento, você tem que correr atrás. Você tem que vir para simpósio, aceitar o convite do Felipe, né, para poder ver o que está sendo estudado e dito sobre o assunto, tá? Então, esse estudo ele também avaliou quais as competências que a equipe precisava, que o enfermeiro precisava, na verdade, para tratar o paciente espiritualmente. Ele quis revelar as principais competências. Então, o que são competências? É você ter uma boa comunicação, é você se despir do seu preconceito para poder tratar esse paciente. O que são as competências de enfermagem? Nesse estudo, ele demonstrou que os enfermeiros deveriam aumentar sua consciência, né, de singularidade de cada paciente em relação à conexão que ele tem entre mente, corpo e espírito, avaliar o estado espiritual do paciente durante a doença e implementação do cuidado holístico e conforme preconizado pelo Código de Ética de Enfermagem. Então, não dá para você chegar lá e falar o que você quer se você não está embasado dentro do seu Código de Ética. Na prática clínica, ele diz que foi observado que é preciso dar maior ênfase, que é o que eu já disse, ao ensino acadêmico dos profissionais, e que mais pesquisas precisam ser realizadas para traduzir essas competências. Como eu falei do Código de Ética, então, para os enfermeiros, o artigo 48 é o Código de Ética dos Profissionais. Ele diz que a enfermagem deve prestar essa assistência promovendo a qualidade de vida à pessoa, à família, no processo de nascer, viver, morrer e do luto. Ainda nesse mesmo código, num parágrafo único, ele diz que nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, a enfermagem não consegue trabalhar sozinha, é preciso oferecer os cuidados paliativos disponíveis para assegurar conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitando a vontade da pessoa e do seu representante legal. É o que a Regina estava falando. Você tem que ter respeito. Se ele não acredita em Deus, ele vai morrer não acreditando em Deus. Não adianta você ser invasivo e querer que ele acredite em Deus naquele último suspiro. Então, o próprio Código de Ética de Enfermagem diz isso, que você precisa respeitar a vontade pessoal do indivíduo. A Regina também falou, estou citando muito a Regina, né, Regina? Acho que é porque eu gostei, né? Falou de autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? Você não teve esse ensino na graduação. A graduação não te ensinou sobre espiritualidade, não te ensinou como cuidar do paciente e abordar o paciente de uma forma holística, que inclusive inclui a espiritualidade, e você tem que ter um autoconhecimento, se despir de preconceitos da sua própria religiosidade para poder atender esse paciente. Então, só para ilustrar, eu trouxe um pouco duas citações, que o autoconhecimento é de si próprio, das suas características, o que você gosta, quais são as suas qualidades, as suas imperfeições, sentimentos, e que o autoconhecimento ele deve caracterizar o indivíduo por si próprio. Isso está no dicionário, tá? Só para ficar mais romântico, todo mundo aqui foi muito romântico. Eu vou citar. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então, você tem que ter um autoconhecimento para poder cuidar do próximo.
Então eu já disse para vocês, como é que a enfermagem vai trabalhar a espiritualidade do paciente sozinha? Não tem como, né? Até porque nem todos são preparados para poder abordar a espiritualidade com o paciente, então é necessária a equipe multi. Então, na hora que você não tem condições, você aciona a psicologia de preferência, o capelão de preferência. Você não pode adentrar num assunto que você não vai dar conta. A enfermagem tem multitarefas. Então, se você não vai ter uma escutativa, se você não vai ter tempo de ouvir esse paciente e abordar de uma forma adequada, você tem que acionar a equipe multi. Você vai deixar o paciente sem resposta, sem um suporte. Esse estudo foi bem interessante porque ele fez uma revisão sistemática bem grande do treinamento dos profissionais. Então, agora a gente está falando de treinar a equipe multi, que vai, então, abranger enfermagem, serviço social, equipe médica, psicologia, para treinar a abordagem espiritual do paciente, tá? Ele quis revisar e avaliar esses resultados de treinamento, então foram realizadas revisões de vários estudos e treinamentos da equipe multi, e eles queriam revisar e avaliar o que esses resultados de treinamento passaram para o pessoal. Aumentou o acionamento para cuidados pastorais. Então, eu não sou habilitado, eu vou chamar o capelão. Eu vou acionar cuidados pastorais para o meu paciente. Então, eles tinham consciência que eles precisavam acionar, então, para aquele paciente. A equipe melhorou, inclusive, o registro em prontuário. Então, nada era registrado, porque nada era questionado sobre a espiritualidade. Então, aumentou o registro de sofrimento espiritual dos pacientes. Houve uma melhora na triagem espiritual. Então, eles começaram a se importar em triar o paciente de uma forma que abordasse o sofrimento e a espiritualidade do paciente. Houve melhorias nos cuidados espirituais multidisciplinar e até no ambiente de trabalho. Já é o segundo estudo, né, que cita o bem-estar até do profissional. Não adianta você não ter esse treinamento prático para a equipe e ir para campo. Então, não dá para você ir lá com a cara e a coragem. Eu já tenho um autoconhecimento, eu sei o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sou. Então, eu vou lá abordar meu paciente, sem um treinamento, né? Porque esses profissionais precisam estar preparados para enfrentar, inclusive, rejeição. Eu não quero falar com você sobre isso, né? Então, você tem que saber abordar o seu paciente. Essa bibliografia, eu deixei ela extensa porque foram vários artigos, mas eu não terminei. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigada.